Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você que está aí curtindo o nosso programa nesta manhã gostosa. Minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Tivemos um calor ontem e um dia mais frio hoje, com o tempo nublado, né? É isso aí. Pois é, paz e alegria para você, sempre conosco aqui pela TV Horizonte. Pois é, nós fomos surpreendidos por uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu, né, a vigência da lei aprovada pelo Congresso Nacional, discutido no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República, chamado Piso Nacional da Enfermagem. Do enfermeiro, que é aquele da enfermagem, aquele enfermeiro que passa pela universidade, faz um curso superior de enfermagem, né? E aqueles que são auxiliares de enfermagem, né? Parteiras e etc., que trabalham em alguns hospitais, né? Como aqui em Santa Casa de Belo Horizonte tem parteira ainda que trabalha, né? Que ajuda, vai fazendo o parto, vai cuidando do parto e o médico está ali assistindo e tal, e etc. O médico é chamado se necessário, etc. E no interior também, né? Por quê? Qual a razão? A razão são os hospitais públicos que não conseguem pagar o teto decidido pelo Congresso Nacional, né? Então, por exemplo, Santa Casa de Belo Horizonte vai ter 1 milhão de prejuízo. Pelo menos ela aumenta a despesa dela em R$1 milhão para pagar funcionário. A Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, me parece, tem 5 ou 6 mil funcionários. É uma coisa grandiosa, é uma cidade. Vocês conhecem a Santa Casa de Belo Horizonte? É uma cidade. São, acho que 12 ou 13 andares, né? E é um hospital que é praticamente 100% SUS. E aí? Como é que você vai manter a Santa Casa de Belo Horizonte com o SUS? Difícil, né? Eu lembro, uma época eu conversava com Saulo Coelho, que era o provedor da Santa Casa, deve ser ele ainda, eu não sei se já mudou. E aí me falava naquela época que era acho que R$250 que o SUS pagava por um parto. Aí eu falei assim, e a Santa Casa pode fazer um parto, por exemplo, de R$1.000? Assim, R$1.000, aí dá até um lucrinho para a Santa Casa. Então por que vocês não anunciam um parto de R$1.000 particular? Tem gente que pode pagar um parto de R$1.000 particular, não é verdade? Então vai ter uma ala com partos particulares, etc. Tal, é R$1.000, o cara paga R$1.000, aí entrou, tem um parto, né? É uma forma da Santa Casa ganhar mais um pouquinho, porque se o SUS é 250, o parto de R$1.000 é muito melhor, não é verdade? Você ter uma tabela para serviços particulares. Eu sempre falo o seguinte, o sistema INPS era muito melhor que o sistema SUS. Porque primeiro que o sistema INPS fazia com que o cidadão tinha que lutar para ter emprego. Porque ele tendo emprego, ele tem carteira assinada. Com carteira assinada, ele tinha previdência. Não sei se vocês se lembram. Quem tinha carteira assinada e pagava a previdência tinha direito a uma carteirinha. O cara tirava a carteirinha para ele, para a mulher e para os filhos, que eram atendidos em hospitais. Não sei se vocês se lembram. Tinha hospitais que tá assim, temos convênio com o INPS. Vários hospitais tinham interesse em ter convênio com o INPS. Todos os partos eram feitos, né, via INPS. Os meus filhos nasceram com parto de INPS. Então eram poucas as pessoas que não tinham plano nenhum, não tinham emprego e que eram atendidos, a pobreza que era atendida por a Santa Casa e outras coisas, né? Então tinha convênio INPS aqui, tinha o Hospital Santa Mônica, antigamente, que hoje é Belo Horizonte, tinha o Felício Roxo, tinha o Vera Cruz, todos tinham convênio com o INPS. Então o INPS cuidava da saúde de 50% ou 60% do povo brasileiro via a Previdência Social. De repente, acabou isso, criou-se o SUS. As pessoas que... eu agora não preciso ter emprego não, porque agora a minha saúde é de graça. Eu não preciso pagar INSS não, porque a minha saúde é de graça. E muitos foram para a informalidade.
E hoje nós temos, fala aí do desemprego no Brasil, mas tem 40%, 60% das pessoas, 40% das pessoas estão na informalidade e não querem voltar a ter emprego. Porque na informalidade o cara trabalha o dia que quer, como faz e etc e tal. Né? Mais ou menos assim. Né? O cara, por exemplo, que é bombeiro. Eu lembro, bombeiro trabalha 2, 3 dias, já ganhei a semana. Não precisa mais trabalhar naquela semana. É assim que as pessoas usam, né? Fazem assim. Então, quer dizer, o sistema SUS é uma maravilha, mas tirou muita gente do pagamento da Previdência Social. Então, hoje, por exemplo, eu vou dar aqui o hospital lá do Cerro, né? Que é dirigido pelo meu amigo Delson Tolentino, que é um grande economista, uma figura que já trabalhou em grandes empresas do Brasil, é do Cerro e está cuidando do hospital lá com todo carinho. Aí eu vejo a luta dele para manter o hospital do Cerro. Porque todo SUS, um parto lá é R$400 que ele recebe. E ele fica muito mais de R$2.000, o parto, né? E outra coisa, tem gente lá que está naquelas empresas mineradoras ali da região, que vão lá para o Hospital do Cerro e eles têm plano de saúde. Só que aquele plano de saúde com coparticipação, que o cara tem que pagar de uma consulta e tal, R$10, R$15. Ele se recusa a fazer isso e fala, chega lá e fala, eu sou do SUS. E aí é obrigado a atender. E um cara que podia estar pagando aquele R$10, R$15 de coparticipação e o plano dele pagando mais o serviço médico que ele teve no hospital. Então, quer dizer, é difícil, né? Então, quer dizer, para os hospitais públicos é uma dificuldade pagar esse piso. Um hospital como Santa Casa de Belo Horizonte, Santa Casa de Belo Horizonte é R$1 milhão que vai ter despesa. Lá no Cerro vai ser de R$120 mil, mas R$120 mil a mais de despesa lá no Cerro representa mais de R$1 milhão. Né? Porque é um negócio difícil. Você vê, eu estive na Santa Casa do Cerro, né? O presidente lá, que é o Delson, ele faz tudo, as tripas corações lá para arranjar dinheiro para manter o hospital vivo. E agora, com o problema da Covid, atendeu toda a região. Quer dizer, é uma coisa assim importantíssima. A primeira coisa que o governo tinha que fazer antes de sancionar a lei é aumentar a tabela do SUS para os hospitais. Que aí estava aumentando a renda para pagar as despesas com os enfermeiros, que é, diga-se de passagem, é um salário razoável para quem estudou, foi para a universidade, tem um piso de R$4 mil, e aquele que é enfermeiro, auxiliar de enfermagem, tem um piso melhor também, né? Ninguém está reclamando, não. Só que tem aquela velha história. O salário mínimo é pouco para quem recebe, muito para quem paga. Uma família tem que pagar um salário mínimo para uma empregada doméstica, às vezes, é com dificuldade que paga, né? É pouco para a empregada e muito para quem paga. As obrigações sociais são grandes para quem paga. Então, quer dizer, o que o presidente, o que o ministro quis fazer é dar um prazo para que a lei possa ser realmente melhor estudada e talvez o governo possa entrar com um aumento aí do serviço do SUS. Isso seria maravilhoso. Agora, já estão anunciando greve, que vão fazer greve. Não, peraí, tem 60 dias para decidir. Depois de esgotado tudo aquilo, todas as conversas, aí sim, faz a greve. Mas por enquanto, espera um pouquinho, né? Tá falado? Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen as pílulas de Lúcen são antissépticas, para você que está precisando aí, tá com problema de urinar, tá na hora que vai urinar tem ardor e etc. Então está na hora da pílulas de Lúcen que você encontra em todas as farmácias e drogarias. Pois é, os incêndios na Amazônia bateram recorde em agosto deste ano. Quem nos fala sobre isso é a Gabriele Assis. Os incêndios na Amazônia brasileira registraram o pior agosto desde 2010, com aumento de 18% em relação ao mesmo mês do ano passado. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, detectou 33.116 focos de incêndio na Amazônia no mês passado, frente a 28.060 em agosto de 2021.
Pelo menos 3.358 incêndios foram registrados durante o dia 22 de agosto, um número diário sem precedentes desde setembro de 2007. Além disso, o número é 3 vezes maior que o recorde de 10 de agosto de 2019, quando fazendeiros lançaram uma grande operação de queimadas no nordeste do país, e a fumaça chegou até São Paulo. Entre janeiro e agosto, o INPE detectou um total de 46.022 focos de incêndio, um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2021. Quanto ao mês de agosto, que costuma ser o mais crítico em termos de queimadas em plena estação seca, a Amazônia nunca havia queimado tanto em 12 anos. Desde 2010, os 4 piores números em um mês de agosto foram registrados durante os 4 anos de governo de Jair Bolsonaro. Pois é, nos lugares que já foram desmatados, o pessoal coloca fogo para fazer queimada, para fazer pasto. Normalmente, isso acontece. Eu estive na cidade de Piqui agora, nesse final de semana. Fui fazer um show lá na cidade de Piqui, num festival gastronômico que esteve aqui conosco há pouco tempo, o Marcos Valério, né, que anunciou aqui o festival gastronômico na cidade, chama da Serra do Rio do Peixe, lá na cidade de Piqui. E quando eu fui para Piqui, passando aqui, passei por Betim, etc., por dentro de Vianópolis, porque tem uma obra lá na 262 que está dando problema, tem um pessoal lá que está saindo lá das suas casas lá porque está sendo despejado lá por uma empresa e está interrompendo o tráfego e tal, então eu falei, vou passar por Betim. Passei por Betim e vim embora, eu entrei na 262 lá em Joatuba e fomos embora. Olha, eu vi queimada o tempo todo, durante todo o transcurso que eu fiz. Eu sei praticamente que não é nada que pegou fogo à toa, não. É gente que vai lá e põe fogo. Nós ainda não temos essa consciência, infelizmente, essa consciência. A floresta amazônica mesmo, a floresta, ela é uma floresta, ela é úmida, então ela não pega fogo assim. Agora, naquele lugar que já desmatou, pega fogo com tranquilidade, né? E você, quando você está, por exemplo, estava passando pela 262, quando eu cheguei num alto da 262, perto do Palácio dos Leilões, você olha de longe assim, você só vê fumaça. Todo mundo colocando fogo na terra, né? Aí eu cheguei em Piqui, conversei com alguns fazendeiros, falei, todo mundo aí coloca fogo para ajudar a queimar aquele pasto, aquela coisa seca, para já poder plantar e preparar a terra para plantar e etc. Né? Felizmente é isso. Uma vez eu fui à cidade de Ponte Nova, fui daqui lá vendo queimada. Quando eu cheguei em Ponte Nova, começou a chover. Pessoal, você trouxe a chuva? Foi bom demais. Pois é, olha, hoje eu vou cantar uma musiquinha aqui que vocês não vão se lembrar. Salve o nosso estádio Minas Gerais, salve o nosso futebol campeão, tal. Hoje o Mineirão está completando 57 anos de inauguração. Foi inaugurado no dia 5 de setembro de 1965. Eu estava lá. E interessante que o estádio foi batizado de Estádio Governador Magalhães Pinto, porque quem construiu o estádio foi o Magalhães Pinto. Então, Estádio Governador Magalhães Pinto, né? Primeiro Estádio Minas Gerais, depois Estádio Governador Magalhães Pinto. Mas o povo, eu lembro disso, quando eu peguei um ônibus, teve um sujeito que nós fomos cedo para o estádio, né? Porque era a primeira partida e tal, etc. Meu pai preocupado, não vai não, porque é um perigo aquele estádio desabar, né? Então, não esqueço disso, né? Aí estavam os ônibus, naquela época, eu quero lembrar a vocês, naquela época, só tinha um cara no Detran que resolvia o problema de todos aqui, o engenheiro Valdir Valadares. Ele criou um sistema de as duas pistas da Antônio Carlos iam para o Mineirão. Olha, uma coisa fantástica, né? E não tinha Avenida Catalão naquela época ainda não, né? Tinha um esquema, e quem vinha pela rua Manuel Macedo, né, Itapetinga e tal, a rua tem a velha estrada da Pampulha, né? Mas naquela época, né, eu, torcedor, fui ver a inauguração do Mineirão, né? E eu lembro que um cara estava levando uma bexiga de mortadela, de salame, e a bexiga caiu da mão dele, saiu correndo para buscar a bexiga no chão. O cara pensou, vou passar fome lá, levou uma bexiga de salame com um saco de pão, né,
para comer lá no dia da inauguração do Mineirão. Não me esqueça disso. E o povo, ao invés de dizer Estádio Magalhães Pinto ou Estádio Mineirão, vai falar, é o nosso Mineirão. Ficou Mineirão, né? Uma coisa interessante, né? 57 anos hoje da inauguração do Mineirão. E fazer aqui uma homenagem ao construtor do Mineirão, o engenheiro Gil César Moreira de Abreu, que faleceu há pouco tempo, vítima de Alzheimer, né? Uma grande figura, um grande irmão que a gente perdeu e a gente lamenta a perda dele. Olha aqui, fiquei sabendo hoje que o metrô de Belo Horizonte vai ser mesmo privatizado, né? Já foi, o Tribunal de Contas da União já votou, já aprovou a privatização e o pessoal do metrô está de greve porque os funcionários querem ficar como funcionário público. Eles não querem ser funcionário do metrô. E pelo edital, né, quem comprar o metrô de Belo Horizonte vai ter que manter os funcionários pelo menos por um ano. Um ano, é obrigado a manter os funcionários. A previsão é que não só os funcionários serão mantidos, como também eles vão ter mais funcionários, porque imediatamente vão começar as obras da linha 2, que é Calafate-Barreiro, né, que vai aumentar muito o número de pessoas que vão sair no metrô, que vão andar de metrô, e com a possibilidade mais tarde do metrô ir lá para a cidade de Ibirité, né? Passando aí por Barreiro, aí subindo o Barreiro, Tirol, etc., Ibirité, aí já o caminho para aquelas outras cidades que estão ali, que chegam até Brumadinho, né? Então, e por lá de cá, além de Contagem, né? Passar por toda a Contagem, o metrô vai também para Betim. Esse é o plano de Betim, né? O metrô chegar em Betim. Betim, a outra expansão seria até a cidade de Mateus Leme, né? Joatuba, Mateus Leme. E na região de Venda Nova, Justinópolis, Neves, né? Ajudando, inclusive, passando perto de Pedro Leopoldo, indo para Sete Lagoas. Quer dizer, o metrô privatizado vai andar. Vai andar. O metrô privatizado. Eu gostaria muito que os concessionários de ônibus de Belo Horizonte se juntassem e também administrassem o metrô, né? Porque eles já têm experiência de trabalhar com transporte público, não é verdade? Seria maravilhoso. Mas aí o pessoal do metrô está de greve. Eles não vão ficar no metrô, o governo não vai absolvê-los, não. Eles vão ter que ir para o metrô. E lá vai ser uma empresa privada. Não é igual empresa do governo que você vai, faz greve, não pede salário, não pede nada. Aí vai ser diferente. Vai ser diferente, tá? Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo e ficou, mamãe. Tem Auricedina, é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, presidiu a missa de abertura do mês da Bíblia na Catedral Cristo Rei. Marcelo Silveira fala conosco. Marcelo. É por meio do celular que a Cristiane consegue ler todo dia um trechinho da Bíblia. Até mesmo dentro do ônibus, indo para o trabalho, ela se enche da palavra de Deus. Tem coisas que às vezes a gente não entende, mas a gente volta, lê e tenta trazer isso para o cotidiano da gente. Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente vai errando e vai acertando, né? Mas acho que o Evangelho toca muito, né? O mês da Bíblia é celebrado desde 1971 na Arquidiocese de Belo Horizonte. Para comemorar a data, Dom Valmor Oliveira de Azevedo celebrou a Santa Missa na Catedral Cristo Rei. Com o passar dos anos, a CNBB incorporou a data ao calendário nacional, devido à importância de aproximar os cristãos à palavra de Deus. A cada ano, a Igreja nos apresenta uma temática diferente para refletirmos a palavra de Deus. Em 2022, o convite é para que nos aprofundemos ainda mais nos textos do livro de Josué. O grande objetivo é colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus no centro da nossa vida, na vida da nossa família e na vida do mundo. Ouvir todo dia um trecho da palavra de Deus significa acender luzes na nossa mente, no nosso coração, na nossa família e na nossa vida. É uma ação de graças e uma grande bênção escutar a palavra de Deus. Por isso a importância do mês da Bíblia, um convite a todos os irmãos e irmãs. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar, no centro de sua vida.
e uma luz nova de amor se acenderá cada dia e em cada momento para o seu caminho. O mês de setembro foi escolhido justamente por causa da festa do dia 30, dia de São Jerônimo, o tradutor da Bíblia. O momento é propício e bem favorável ao estudo e conhecimento do livro sagrado, tão importante para as nossas vidas. A palavra de Deus ela é importante porque ajuda cada ser humano a meditar nessa palavra, que é o alicerce da vida do ser humano. A própria Bíblia convida a gente a mergulhar nesse mistério e buscar cada dia a revelação que Deus tem na vida de cada ser humano. A Bíblia para mim é tudo, né? Começar que é a palavra de Deus, ela nos instrui, nos ensina, né? É tudo, é a base de tudo para a nossa vida. Para uma vida feliz, né? Para uma vida de santidade. A palavra de Deus é aquela que vai sempre nos norteando, né, naquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Então, para mim, a palavra de Deus é essa voz, é escutar aquilo que Deus me conduz, me orienta diante das diversas situações. E quando a gente tem essa prática de estar em contato com a palavra de Deus no nosso dia a dia, a gente vai fazendo essa experiência de, dentro das realidades particulares que a gente vive, de ter uma resposta muito concreta ali, da onde Deus quer que a gente vá, para onde Deus quer que a gente caminhe. Pois é, eu fico me lembrando aqui da minha mãe, que eu perdi minha mãe, eu tinha 12 anos, minha mãe morreu muito jovem, com 44 anos, mas naquela época era mulher velha, já abatida pela doença, né? Ela era asmática. E lá em casa tinha uma coisa que hoje que eu vejo, né? Que prejudicava ela demais, que era o chamado fogão a lenha. Uma pessoa que era asmática, com aquela fumaça do fogão a lenha, mexendo com o fogão a lenha, né? Aquilo abreviou mais a vida dela, né? Mas minha mãe tinha uma sabedoria muito grande. Aí ela sempre falava assim comigo, assim, ó, meu filho, quando você faz alguma coisa, não deixe, se você dá com a mão direita, a mão esquerda não deve saber, né? O que você faz com a mão direita, a mão esquerda não precisa saber. Então, ela nos ensinava que você faz para Deus, né? Então, era verdadeiramente uma palavra de Deus que a gente recebia, uma palavra bíblica que a gente recebia ainda menino, né? Com os ditados que ela falava com a gente, né? No prato que come um, come dois, né? É isso aí. O Ataúfo Alves, ele foi um compositor que ele usava os ditos populares, e muitos deles, né? Ditos evangélicos, bíblicos, né? Que a gente tinha na música do Ataúfo Alves, que a gente tem na música do Ataúfo Alves, né? É isso aí. Amanhã a gente volta. Um abraço para vocês.